mães que estão aqui na igreja receberam o seu presentinho? Amém. Ai, que bom então, na igreja. Agora nós vamos convidar a nossa pastora Neina, que vai ministrar a palavra para nós aqui nessa noite. Que honra, que prazer, que bondade que Deus preparou essa mulher para estar aqui hoje trazendo a palavra para nós. Obrigada, Amém? Obrigada, querida. Boa noite, amados. Eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui hoje, todas as mamães. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Que Deus derrame graça sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de ler para vocês uma carta que eu achei muito linda. E eu sei que vocês estão aí se alimentando, estão tomando refrigerante, e que lindo, né, este momento que Deus preparou para as mamães, também para o pastor Jefferson, que é aniversário dele amanhã. Isso é bênção. E a igreja, ver essa igreja tão linda, ver vocês aqui tão felizes e sabendo que Deus cuida de nós, como nós louvamos hoje, que nós precisamos sim ter um coração de adoração, um coração que louva o Senhor, um coração que ama o Senhor, um coração grato. Nós temos sim que aprender com os nossos amados que estavam no louvor, até a Clarice também no horário que ela orou pelos dízimos, ofertas, sobre o nosso coração de gratidão. Nós temos que aprender, queridos, nós temos que aprender a ser gratos. E isso o Senhor tem me ensinado muito. E eu quero ler, se você puder prestar atenção nessa carta. Depois eu vou falar quem é a pessoa, mas é uma história verdadeira que aconteceu há muitos anos, né, em 1830 e poucos, não me lembro. Uma carta que o professor enviou para a mãe de Thomas Edison. Quem é Thomas Edison? É o inventor da lâmpada. E este professor enviou uma carta para esta mãe dizendo assim: Thomas Edison, certo dia, né, chegou em sua casa com um bilhete da sua mãe. E ele disse: mãe, meu professor me deu este papel para entregar apenas a você. Então ele não podia ter lido e ele não leu. A hora que a mãe abriu essa carta, os olhos dela lacrimejaram ao ler a carta e resolver ler para o seu filho Thomas Edison ouvir. E a carta dizia assim: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine você mesmo em sua casa. Esta é a carta que ela leu para o seu filho. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Ele realmente se tornou um gênio, que inventou a lâmpada, como eu falei, e também outras invenções. Após o falecimento da sua mãe, a sua mãe faleceu depois de muitos anos, ele já era adulto, e ele resolveu então limpar a casa, arrumar os armários, e quando ele abriu uma gaveta de um daqueles armários, ele encontrou um papel dobrado. E ele resolveu então abrir aquele papel, aquela carta. Para surpresa dele, era a carta que o professor havia enviado para a mãe. E olha quando ele leu o que estava escrito nessa carta: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edson chorou durante horas e então ele escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Existem certos momentos da vida
onde é necessário mudar o conteúdo da carta para que o objetivo seja alcançado. Eu fiquei impressionado com essa história, que é verdade. Quando a mãe leu a carta, ela não disse que ele era um menino confuso, com problemas mentais, ela disse que ele era um gênio. Então eu comecei a meditar, Senhor, o que nós, não só as mães, o que nós falamos para as pessoas, como nós nos dirigimos aos nossos filhos, às pessoas que amamos, será que nós dizemos assim, você, meu filho, minha filha, você é inteligente, você é sábio, você vai conseguir vencer na vida, você irá bem na escola, você é um menino que eu tenho orgulho? Ou será que nós, como mãe, como pai, falamos ao contrário para os nossos filhos? Você é burro, você não consegue nada, você não sabe nada. O que nós temos falado para os nossos filhos? Isso me chamou muito a atenção, porque eu achei essa história tão linda. E é tão verdade o que acontece no nosso meio hoje. Sabe por quê? Que às vezes nós não sabemos falar coisas boas, porque nós também não fomos treinados. Você vê uma criança brincando como essa bebê que está aqui, e ela faz alguma coisa que você não gosta, por exemplo, e você chama a atenção de uma forma que aquilo marca no coração dela. Você é desobediente, você nunca me obedece. O que nós temos falado para os nossos filhos? Mas sabe, queridos, enquanto nós estamos vivos, há mudanças. Enquanto nós estamos aqui, há tempo de mudar. Então eu gostaria de contar uma história, de ler uma história sobre a história de Ana, que fala em 1 Samuel. Eu creio que vocês conhecem, ou a maioria já ouviu, já conhece essa história. Então, queridos, hoje já oraram por algumas mães que talvez não tenham seus filhos, ou por alguma mãe ou algum filho que perdeu a sua mãe. No caso, eu também, até aquele dia eu já comentei com vocês aqui, que eu não tenho a minha mãe hoje, mas a gente sabe, guarda no nosso coração quem foi a mãe, quem foi o nosso filho, no caso. E eu gostaria de ler com você em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos de 1 a 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Eu vou ler, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre esta passagem. Diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Itou, filho de Zuf de Efraim. Era o avô, o bisavô, esses nomes, o pai dele. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Jófine e Finéias, os filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa, Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava. Eucana a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem
comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, o seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aqui. Pois nós vamos comentar um pouquinho além do que eu li. A Bíblia diz que eles ofereciam oferta ao Senhor todo ano. Siló, que a Bíblia diz aqui, era o lugar onde eles iam adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. Todo o ano eles iam. Eucana, que é o marido de Penina e de Ana, todos os anos. E, queridos, na lei mosaica, era permitido o homem ter mais de uma esposa. Mas desde o início, quando Deus criou o homem e mulher, nunca foi da vontade de Deus e não é da vontade do Senhor que o homem tenha mais de uma esposa, somente uma. Mas por causa da lei mosaica, então, o Senhor permitia por causa desta lei naquela época. E a Bíblia diz que esta mulher, Penina, ela zombava, ela ria, ela cutucava a Ana porque Ana não tinha filhos. Você já imaginou uma pessoa, porque hoje também muitas vezes nós temos peninas na nossa vida, ou talvez será que nós também não somos uma penina, porque essa mulher, Penina, ela cutucava, ela zombava de Ana. Aí, você não tem filhos. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e você não tem nenhum filho. E a Bíblia diz que a Ana nunca ela reclamou. Ela não murmurava, ela não criticava, ela não brigava com Penina. Vamos dizer assim, imagina você sendo afrontada por uma pessoa que todo ano falava a mesma coisa para ela. Imagina como ela se sentia. Imagina você, se alguém te cutuca todo dia, te provoca todas as vezes. E a Ana, ela sabia do Deus que ela servia. Queridos, quem nos justifica é Deus. Eu sei que muitos de nós aqui também somos zombados. Nós não somos diferentes de Ana. Somos zombados, somos criticados. Tem pessoas que vêm e cutucam na ferida, naquela área que você tem fragilidade, e a pessoa vem e fala. Eu entendo que pessoas que fazem isso, elas não têm temor de Deus. São pessoas, porque quem critica, quem acusa é o diabo, ele faz isso. Mas Jesus, o Senhor, ele não faz. E aquelas pessoas que são do Senhor verdadeiramente, elas não fazem esse tipo de atitude. Ela não fica zombando, ela não fica criticando, ela não fica rindo de você. E nem nós também, muito menos nós, fazer isso com alguém. Porque, queridos, quem aqui não foi zombado? Quem aqui não foi criticado? Eu já fui muitas vezes. E não vai ser a primeira nem a última. Dentro da igreja, vamos dizer assim, dentro da igreja nós somos. No trabalho, talvez no colégio, talvez na faculdade, talvez em todos os lugares. Sempre tem uma penina na nossa vida. E como nós vamos reagir a ela. E Ana, esta mulher, que a Bíblia diz que Eucana amava mais a ela do que a Penina. Ele falou assim, por que você chora? Por que você fica sem comer? Eu não sou o suficiente para você, ele disse. Lógico que era o marido dela, ela amava o marido, mas como toda mulher, ela queria ser mãe, ela queria ter filhos. Como toda mulher, como todas nós, ela queria ter um filho, ou aquelas que ainda serão mães no futuro. Todas nós é o desejo do coração da mulher. E a Bíblia diz que Ana, ela expressava a sua angústia diante de Deus. Ela não ficava falando para um, para outro, ela se expressava diante de Deus. Sabe assim, dela, igual nós fazemos, igual nós mulheres, igual vocês homens, todos nós aqui. Quando nós estamos com uma dor no nosso coração, vai resolver a gente ficar reclamando para todo mundo? Não.
Chega diante do Senhor. Esses dias eu vi uma mulher que ela chorava muito. Eu fui lá e dei um abraço nela. Às vezes não precisa de muita palavra não, mas sabe aquele choro da alma? Você já chorou o choro da alma? Eu já. Aquele choro que vem daqui de dentro da alma, uma dor que você não tem explicação. Você chora na presença de Deus. E naquele momento que eu vi aquela irmã chorando, aquele choro de dor, mas de dor, eu fui lá e dei um abraço nela e fiquei abraçada com ela. Porque eu não sabia o que era, e ela também não queria ali no momento comentar comigo. Eu falei, não tem problema, eu vou dar um abraço nela. Eu sei que muitas vezes, querido, um abraço cura. Já falaram isso para mim uma vez. Pastora, você me abraçou tal dia, tal momento, e eu fui curada. Eu nem sabia, mas a pessoa chegou depois para mim e disse, então um abraço, queridos. Um abraço nos cura muitas vezes. E a Ana, ela se prostrava diante do Senhor e buscava aquilo que ela desejava. E Ana, a Bíblia diz também que quando eles foram ali para Siló, num outro momento, que era uma vez por ano, eles iam em Siló oferecer sacrifícios ao Senhor, festa, eles comiam, bebiam. E aí, no momento que eles foram, Ana se retirou, a Bíblia diz, uns versículos mais abaixo, que nós não lemos. Ela se retirou e ela foi no santuário, ela foi diante do Senhor. E ali ela chegou novamente, ela se prostrou diante do Senhor, e ali ela chorava muito. E quando ela entrava naquele templo, Eli, que era um sacerdote, a Bíblia diz, que tinha os 2 filhos que nós lemos, que mais para frente vai falar desses filhos de Eli, que eles eram cruéis, não eram homens tementes a Deus. E Eli, por ser pai, ele não fazia nada. Ele simplesmente deixava o filho da maneira que estava. Queridos, nós temos responsabilidades pelos nossos filhos. Nós somos pai, nós somos mãe, nós temos responsabilidade pelos nossos filhos. A Bíblia diz que nós vamos dar conta dos nossos filhos um dia. O seu primeiro discípulo é o seu filho, a sua filha. Às vezes a gente cuida das crianças na igreja, estamos aqui e isso é bênção, mas nós não podemos esquecer dos nossos próprios filhos, de cuidar dessas crianças, de ensinar o caminho do Senhor, falar do amor de Jesus para eles, porque, queridos, o mundo hoje não está fácil, o mundo hoje, a internet, eu vejo, as crianças pequenininhas já estão mexendo em celular, ou não é? Elas já sabem mexer no celular, às vezes melhor do que eu. Elas mexem, elas vão aqui, elas vão ali com o dedinho. E no meu tempo, ou no tempo dos meus filhos, não havia celular para mexer no celular. Mas hoje, as crianças estão muito envolvidas com o celular. Às vezes o pai e a mãe até deixam, sabe por quê? Para dar um sossego. Mas o que eles estão vendo? Então o teu filho, a tua filha é o teu primeiro discípulo. E Ana estava ali e Eli viu ela entrando no templo e ele ficou observando a Ana. E a Ana ali se prostrou diante do Senhor e ela começou a chorar e orar. E ela não falava em voz alta, ela falava assim, só mexendo a boca, bem, baixinho. E Eli, olhando aquela mulher daquela forma, chorando, e ali se debruçando diante do Senhor, ele falou, você está bêbada? Ele falou assim para ela, até quando vai se embriagar? Disse ele, larga esse vinho. Olha só como a aparência é enganosa. Às vezes nós olhamos as pessoas pela aparência. Às vezes ele fez isso, ele viu ela ali chorando e falando baixinho, achou que ela estava bêbada, embriagada. Então nós temos que cuidar de não olhar a aparência. Deus olha, a Bíblia diz que o Senhor olha a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do seu coração diante do Senhor? Às vezes você está ali quietinha na igreja, você está aqui no culto, quietinha, com o olhinho fechado.
Às vezes alguém, olha lá, aquela irmã deve estar dormindo. Às vezes pensam nisso, mas não. Está ali orando, está ali ouvindo a palavra. Então, cuidado com aquilo que a gente olha e vê conforme a aparência da pessoa. E Ana respondeu: meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Então, o momento da Ana ali era aquela aflição de ter um filho, dela desejar ter um filho, de dar um filho ao seu esposo, de alegrar o coração dele. E ela foi sincera diante do Senhor. Não adianta nós podemos disfarçar o nosso coração para as pessoas, mas para Deus nós não temos como enganar o coração de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E a Ana ali foi sincera, mas ela disse: eu sou uma mulher de caráter. Gente, uma mulher de caráter, uma pessoa íntegra, porque, como eu falei, Deus conhece o nosso coração. A integridade, uma pessoa firme no Senhor, como as irmãs falaram aqui hoje, eu não lembro qual delas, que falaram que você venha para a casa do Senhor, venha adorar ao Senhor. Queridos, quando a gente vem à casa do Senhor para adorá-lo, para agradecer ao Senhor, eu tenho certeza que você tem muito que agradecer. Você tem muito que agradecer ao Senhor de tudo aquilo que Ele tem feito. Hoje nós oramos pelo pastor Jefferson, pelo aniversário dele, que será amanhã, e eu sempre ouço isso: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Se o pastor Jefferson tem sido bênção aqui porque tem uma esposa de Sara, que é uma grande mulher, então nós temos que honrar também as esposas que têm nome, porque muitas vezes fala assim: ah, o pastor tal, e a esposa não fala o nome dela. E meu marido sempre sabe que eu não gosto disso. A esposa de pastor tem nome, ou de um outro irmão, então a Jussara. Então, se o pastor Jeff tem sido bênção aqui, porque ela ao lado dele, não é atrás não, é ao lado, ela está ao lado dele, junto dele. Então honre também ela que está aqui com você, que ela paga um preço de oração também. Vocês às vezes não veem, mas ela está orando, está buscando ao Senhor, está clamando pela igreja, pelo marido que está à frente. Então, queridos, integridade, caráter. E Ana, essa mulher, depois que ela disse tudo isso para ele disse assim, ele disse assim: nesse caso, vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ele disse: vai em paz, Ana, que Deus conceda o que você pediu. E a Bíblia diz que ela agradeceu, aí ela voltou lá junto ao seu marido, aí ela comeu, ela se alegrou, ela ficou melhor. E depois foram para casa, eles tiveram um relacionamento futuramente, e ela engravidou do seu filho. Mas a Bíblia diz que antes dela ter este filho, ela falou: Senhor, eu vou entregar, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a Ti. Gente, eu fico imaginando o coração dessa mulher. Ela fez um voto. A Bíblia diz que se nós fizermos voto, é para nós cumprirmos o voto. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. E depois eu comecei a pensar sobre tudo isso aqui, porque nessa época o povo de Israel, eles estavam todos perdidos. Não tinham uma pessoa temente a Deus, e eles estavam orando para que Deus levantasse uma pessoa temente ao Senhor, um profeta. E Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu o clamor deles. E Deus, então, eu fico imaginando, Deus usou isso na vida de Ana, para que ela orasse, para que ela clamasse. E ela disse: Senhor, eu ofereço o meu filho ao Senhor. Às vezes a gente pensa: nossa, mas depois que ela teve bebê, ela teve que entregar para o Senhor ela desejava tanto um filho, e Deus vai fazer isso com ela. Às vezes nós não pensamos assim.
Queridos, mas Deus não é como nós. Deus nos ama tanto que quando nós fazemos a vontade dele, quando nós obedecemos a vontade do Senhor, ele se alegra em nos abençoar sempre. Deus é assim. Deus se alegra em nos abençoar. Quando Jesus morreu na cruz, Maria sabia que o filho dela ia morrer daquela forma. Quando ela viu o filho na cruz, ela ali chorando, e Jesus falou: Maria, aí está seu filho. Ele não deixou Maria abandonada. Aí está seu filho. Falou para João que era para cuidar de Maria. Deus nunca nos decepciona. E assim foi quando nasceu este bebê, Samuel. No costume das mulheres lá de Israel, israelitas, era mais ou menos uns 3 anos para desmamar o bebê. Ele mamava na mãe, então mais ou menos uns 3 anos. Então foi depois de 3 anos, eu imagino uns 4 anos de idade, ela foi levar este bebê ao Senhor, ao sacerdote. Mas nestes anos que ela ficou com essa criança, com este menino chamado Samuel, que foi um grande profeta, ela ensinou este menino a temer ao Senhor. Ela orou e falou da palavra do Senhor, do Antigo Testamento para ele, falou deste amor, que ele iria servir ao Senhor, que ele iria obedecer ao Senhor, que ele seria um grande profeta. Essa mulher, com certeza, amou e cuidou e ensinou e profetizou palavras de bênção para ele. E disse: filho, eu vou entregar você, porque ela tinha feito essa promessa a Deus, que quando ele nascesse, depois que ele desmamasse, ele seria entregue a este sacerdote Eli, lá no templo. E assim ela fez. Quando deu o tempo de levar o seu filho, você já imaginou que dor? É o que é o que Deus fez pelo seu único filho. Ele entregou pelas nossas vidas. Deus deu o seu filho único por nós. E Ana, ela, quando chegou o tempo, ela pegou o seu filho junto com Eucana, e a Bíblia diz que Eucana, seu marido, era um homem temente a Deus, porque ele concordou com isso. Ele poderia dizer: eu não concordo com isso, Ana, não quero que você leve o nosso filho, era o único filho que você teve, você não vai fazer isso, não vai levar para servir ao Senhor. Mas Eucana, também em concordância com a sua esposa. Por isso, queridos, que o marido e a esposa têm que estar em concordância em tudo que fazem, em tudo que decidem. Não pode um para lá, outro para cá, não. É juntos. E eles levaram este menino, Samuel, até o profeta Eli, e entregou este menino. Eu imagino assim, que não foi fácil, mas a Bíblia diz que depois que Ana entregou o seu filho e deixou ali com Eli, porque ela ia visitá-lo todo ano, uma vez por ano ela ia visitar o seu filho. Mas depois que ela entregou o seu filho, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, a oração de louvor de Ana. Ana louvou, ela não ficou lá chorando, descabelando. Ai, agora o que vai acontecer comigo? Eu tive que deixar meu filho aqui, Deus, oi, eu fiz. Ela fez de coração, queridos. Ela fez por amor, ela não fez por obrigação. Ela ofereceu o seu filho por amor. Ela fez aquilo que Deus tinha colocado no coração dela e ela obedeceu. E ela fez com alegria, ela fez com gratidão. E ali, vocês leem depois na sua casa, Samuel 1, 1 Samuel 1, 2. E aqui oração de louvor de Ana. E ela fala: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. E assim por diante. Ela se alegrou, ela não ficou resmungando, murmurando, e agora já acabou minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus depois, olha como Deus é bom, como Deus é lindo. Ele deu filhos e filhas para Ana depois. Olha como Deus é, gente. Deus não deixa a gente à mercê da vida, não. Deus cuida.
Deus cuida de mim e de você. Deus cuida de nós. Ele tem um projeto tão lindo para nós. E a Ana, ela deixou do sonho dela para cumprir um propósito do Senhor. Deus tem sonhos para você, mas qual é o propósito? Você, aliás, tem sonhos, mas qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para vocês? O propósito de Deus agora com o pastor Jefferson e a Jussara é estar aqui. É estar aqui nessa igreja cuidando de vocês, estando junto com vocês. E nós sabemos que tudo há um tempo. Queridos, tudo há um tempo debaixo do céu, tudo há um tempo. Nada sai do controle do Senhor. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você está, como você veio hoje aqui. Eu não sei, mas eu sei que você é muito especial, como eu falei da outra vez. Você é muito precioso diante do Senhor, e o Senhor tem um projeto, e o Senhor há de cumprir como Ele fez com Ana, esta mulher admirável, uma mulher notável. Ana, uma mulher notável, e Samuel, um homem extraordinário, que fez, que cumpriu todo um propósito do Senhor nessa terra. Interessante também que quando a Bíblia diz que como o ser humano, como nós às vezes não compreendemos algumas coisas que Deus nos fala. Como eu falei, Eucana buscou outra esposa para ter filhos, porque ele não soube esperar em Deus. Abraão fez a mesma coisa, vocês sabem de Abraão. Deus tinha uma promessa para Sara, para eles, que daria filho para ele, mas ele esperou, ela esperou não, traz uma outra esposa, Agar, e teve filhos. Então, queridos, a Bíblia nos mostra, então se tinha duas mulheres é permitido? Não, a Bíblia mostra, Deus conta a história da Bíblia, a palavra de Deus, mas como eu falei, nunca foi da vontade de Deus que tivesse mais de uma esposa. Então, queridos, eu gostaria assim, o que Deus pede para mim e para você renunciar? A Ana renunciou à própria vontade dela e entregou aquele filho. Pode ser muitas coisas que Deus pede para você hoje, que Deus tem falado com você para você renunciar. Como o pastor Jefferson falou na última vez que eu estive aqui, no culto da manhã, que meu marido hoje está como presidente da comunidade, evangélica de Maringá. E quando veio essa notícia para nós, quando a pastora falou numa reunião online, aliás, ainda na época do Covid, nós ficamos muito surpresos. Apesar que ele era já vice-presidente da pastora Irene muitos anos, mas nunca imaginávamos que iria acontecer isso. E nós e fazia acho que um mês, pastor, que eu e o Silvio, um pouquinho antes, um mês, nós tínhamos conversado. Amor, então, daqui tanto tempo, nós vamos fazer isso. Nós tínhamos planejado algumas coisas. Como nós, como casal, porque nossos filhos já são casados e tal. Então, nós tínhamos planejado com relação à nossa própria vida, com relação à igreja, com relação ao ministério. E, de repente, passando, acho que não fez nem um mês, vem aquela notícia da pastora Irene. Aí nós falamos com ela. E nós fomos orar. Senhor, nós podemos dizer sim, podemos dizer não, porque nós podemos fazer escolhas. Mas quando nós fomos orar, é sobre essa renúncia. Quando nós dois fomos orar e pedimos para que o Senhor falasse conosco. E nós tínhamos que ter paz no coração com esta responsabilidade muito grande. E nós oramos. E não demos resposta assim rápido para ela na época, mas depois Deus falou muito claro para nós, falou muito claro para o Silvio quanto para mim, que era para
Ainda não era para entregar nada, ainda não era momento de nós fazermos o que a gente queria ali, que a gente planejava, porque ele tinha um plano ali, era uma missão que nós tínhamos na igreja. Então, queridos, fácil não é você renunciar a algo que você gostaria de fazer para cumprir um chamado de Deus, para cumprir um propósito de Deus, não é fácil. Só que nós não estamos sozinhos. Quando Deus dá, Ele capacita, Ele cuida, Ele direciona. Há momentos de choro, sim, há momentos que eu choro. Há momentos que tem meninas na minha vida dentro de uma igreja, que vem me cutucar, que vem falar. E Deus tem me ensinado a dizer, filha, não é você que justifica. Como Ana não foi se defender. Eu era muito de querer me defender. Eu batia de frente. E o Silvio não, meu marido não é assim. E eu falo, amor, você acha que eu não posso falar? Agora eu tenho que ficar quieta? E quando eu estava preparando essa mensagem aqui, já desde quando o pastor já tinha me falado para eu ouvir, então eu já estava pensando e orando, e eu falei, nossa Deus, isso aí é para mim, porque eu sempre quis debater quando alguém vinha falar algo comigo. Interessante, enquanto eu preparava essa palavra, nesse meio tempo veio peninas sobre mim lá na igreja, vamos dizer que é na igreja que eu estou sempre, né? E veio ali, e eu na hora eu lembrei, é o Senhor que te justifica. E é verdade, queridos, porque vão ter sempre peninas que vão te cutucar. Se Jesus foi assim, não vai ser conosco? Só que também nós temos que cuidar para não sermos penina na vida de outros, para nós ficarmos cutucando o outro, falando, criticando, zombando, rindo, também temos que cuidar. Então, queridos, eu gostaria que você pensasse, que você fechasse seus olhos neste momento. Se você puder fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, o que Deus quer que você renuncie? O que Deus quer que você entregue para Ele? O que você tem se preocupado tanto, que você não tem conseguido às vezes dormir direito, você não tem conseguido comer direito, você às vezes nem vem à igreja, nem conversa com pessoas porque você está tão ansiosa, tão preocupada, tão temeroso, porque é para nós todos aqui, homens e mulheres, o que Deus quer? Pergunte para Ele agora, se você não sabe, pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer que você renuncie. Não tem muitas coisas, talvez a nossa própria vontade, talvez a nossa renúncia de realmente entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Nós não vamos abandoná-los, nós não vamos deixar deles, mas nós vamos entregar e dizer, Senhor, eles são teus. Eu estou aqui enquanto sou mãe, enquanto sou pai, para eu cuidar deles, para eu amá-los, para eu ensiná-los, para eu levá-los à tua casa, para estar junto deles. O que Deus quer que você renuncie? O que Deus quer que você talvez peça perdão? O que Deus quer o que Ele está pedindo para você, que você possa entregar, falar, Senhor, eu entrego a Ti, eu entrego o meu Samuel, eu entrego, Senhor, esta causa nas Tuas mãos, talvez preocupações com a parte financeira, a parte, talvez na saúde, talvez enfermidades, o que está te preocupando, entrega para o Senhor. Ele cuida de você, Ele ama você, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você deseja, Ele sabe aquilo que você está neste momento orando e falando com Ele, e Ele sabe. Então entrega para o Senhor. Eu gostaria de pedir para o louvor vir enquanto eu vou estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te dar toda a honra, Te dar toda a glória. Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas estão neste momento entregando
Deus colocando diante do Senhor talvez sonhos, talvez projetos que eles têm. E o Senhor conhece, o Senhor sabe. Deus, enquanto nós lutamos com as nossas próprias mãos, nada acontece. Mas quando nós entregamos a Ti, de todo o nosso coração, como Ana fez, que ela entregou o seu filho antes mesmo que nascesse, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Eu vou entregar inteiramente a Ti. E o Senhor ouviu, a palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou de Ana e deu a ela um filho. E este filho, o Senhor, foi um grande profeta, porque o povo israelita estava sofrendo sem ninguém, porque os filhos de Eli, a Bíblia diz, os 2 filhos dele eram homens terríveis. E mais para frente o Senhor diz que os 2 filhos dele iriam morrer no mesmo dia. O Senhor disse a Eli que os filhos dele iam morrer no mesmo dia. Então, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres realmente que agradam o Teu coração. Homens e mulheres que obedecem a Tua voz, que obedecem o Seu ide, a Tua vontade. Que nós não venhamos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, o jeito que a gente quer, mas que nós possamos ser pessoas mesmo, servos e servas do Senhor, que realmente entregue aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Nós oferecemos a Ti o melhor, Senhor. Nós oferecemos o nosso melhor a Ti. E nos perdoe, Senhor, se às vezes temos medo, dúvidas, inseguranças. Nos perdoe se às vezes não cremos, se temos dúvida. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja. Vai tocando em cada coração, em cada mãe que está aqui. Deus, toca em cada mãe que está aqui, que talvez perdeu a sua mãe, ou perdeu o seu filho, que não pode abraçar e cuidar dele, mas o Senhor levanta muitos filhos espirituais para nós cuidarmos também, em nome de Jesus. Que o Senhor venha mesmo consolar todos os corações de cada um que está aqui, desses homens, dessas mulheres que aqui estão, que a Tua presença possa encher o coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada mais uma vez pelo aniversário do pastor Jefferson, pela vida da Jussara, por este casal que falou: eis-me aqui, Senhor, estamos aqui, e eles estão aqui, Senhor, para cuidar, para amar, para ensinar a Tua igreja, Pai. Obrigada porque eles, toda a Tua igreja, tem recebido os Teus filhos com tanto amor. Muito obrigada, Senhor. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória e todo o louvor a Ti por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastora Leila. Obrigada. Eu já ouvi essa ministração tantas vezes, de tantos pregadores, mas falou comigo hoje de uma maneira que nunca tinha falado. Glória a Deus por isso. Quero convidar o pastor Cris para vir para nos dar a bênção final e nos despedir por essa noite tão especial, por esse culto de gratidão ao Senhor pela vida de todas as mães. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o culto então dessa noite, agradecendo ao Senhor, literalmente um banquete, né? O Senhor está conosco, atento aos nossos clamores mais íntimos. Saiba disso, o Senhor é o que nós recebemos nesta noite. O Senhor está atento ao nosso clamor mais íntimo. É verdade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Amém, Jesus. nós te agradecemos, Senhor, Aleluia. pelo teu amor que foi derramado sobre nós nessa noite, em forma de carinho, de presentes, em forma de arrumação desse espaço. Obrigada, pessoas Deus. manifestaram o teu Obrigada, amor Jesus. ao preparar este lugar para esta noite. Aleluia. Mas também, Senhor, esse amor derramado sobre nós em Aleluia, forma de Jesus. palavra, em Obrigada, forma de Jesus. canções, É, e que nós também podemos Aleluia. expressar ao Senhor nosso amor por ti, Aleluia, Pai. Jesus. Pedimos que essa palavra nos fortaleça Aleluia. para essa semana que começa. Pedimos que esta palavra encontre lugar no nosso coração, trazendo consolo onde talvez nós não achávamos que havia Jesus. consolo.
Ó Deus, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor, a mais secreta e a mais íntima das nossas orações. Pai, nós oramos, Deus, para que o teu amor, para que a tua graça, a comunhão e a consolação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre o teu povo e a partir do teu povo esteja por onde nós estivermos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmão.